Se você também considera que cuidar da saúde mental é um fator importante e que isso precisa ser conversado, você caiu no vídeo certo. Então fica aqui comigo que até o final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas que podem ser uma virada de chave para que eu e você venhamos a cuidar melhor da nossa saúde mental. Oi gente, eu sou a Giane, estudante, vestibulanda e futura psicóloga. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Então, o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que infelizmente tem crescido muito, principalmente no nosso meio. Infelizmente, casos de depressão e ansiedade têm tido um aumento bem significativo. Principalmente após a pandemia, houve um aumento de 25% nos casos tanto de depressão como de ansiedade. Dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, revelam que são mais de 350 milhões de pessoas que possuem tanto depressão quanto ansiedade. Infelizmente, o Brasil assume aí o ranking com 18,6 milhões de pessoas com transtorno. Tem uma frase aqui que é de uma psicóloga e que eu gostaria muito de trazer para vocês, porque isso simplesmente revela a realidade que nós jovens adultos temos vivido. Então eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. O mundo moderno e globalizado, por exemplo, não só trouxe comodidades tecnológicas e confortos, mas também gerou uma série de inquietudes no ser humano. É preciso ser multitarefas, competitivo, assertivo e ainda lidar com as cobranças internas e externas. A falha nesse processo gera frustrações e pode acarretar fraquezas e adoecimento mental. Fecha aspas. Aponta a psicóloga Luana Nogueira Ferrari. Principalmente, após a pandemia trouxe inúmeros déficits para a gente enquanto ser humano, e esse aumento de casos entre depressão e ansiedade vem acontecendo cada vez mais. Isso tem aumentado significativamente a cada ano que se passa. Ainda é pouco falado sobre isso. No finalzinho desse vídeo eu vou dizer para vocês ali sobre o porquê que eu trouxe esse assunto no vídeo de hoje, tá? Que eu tenho certeza e espero que ajude muitos de vocês que estão aí do outro lado, tá? A saúde mental, se a nossa mente ela não tá bem, todas as outras áreas da nossa vida ela vai desandar. Porque o que é saúde? De acordo com a OMS, novamente, saúde é um conceito em que a nossa saúde física está boa, a nossa saúde mental está boa, a nossa saúde emocional está boa, ou seja, onde todos os nossos tipos de saúde estão bons. Aí sim a gente é considerado uma pessoa com saúde. E se a gente não está bem emocionalmente, uma área que a gente nem imagina que esteja relacionada, ela vai sofrer esse impacto. O que eu quero dizer? Que é importante a gente olhar olhar para dentro, olhar e entender por que a gente se sente assim, por que a gente se sente desanimado, por que a gente se sente triste, por que a gente se sente, horas a gente se sente super motivado para fazer as coisas que precisa fazer, horas a gente tá sem energia, a energia tá menos um, sabe? Entender essa montanha russa de emoções e sentimentos que muitas vezes faz com que a gente fique parado no meio do caminho sem conseguir ir para frente, e a gente fica ali estagnado e a gente não consegue sair. E é de extrema importância que a gente olhe para dentro, olhe para aquilo que a gente está sentindo e primeiramente entender o que a gente pensa que faz com que a gente se sinta desse jeito. Porque se a gente pensa algo negativo, automaticamente a gente vai se sentir mais para baixo, mais triste, mais desanimado. Ou seja, isso também é um tópico que eu vou trazer aqui daqui a pouco, mas saúde mental é a nossa saúde, é na mente, ou seja, tudo acontece na nossa mente.
Existe uma música em que ela tem um trecho assim: nosso maior inimigo mora na mente. E sim, o nosso maior inimigo mora na mente. Na mente ocorre existe uma guerra travada diariamente, sabe? Porque o nosso cérebro, ele não quer se esforçar, ele não quer fazer força, ele não quer sair da zona de conforto dele. E aí no momento em que ali tu sabe que tu precisa fazer determinada coisa para alcançar o teu sonho, para alcançar os teus objetivos, existe esse impasse entre a tua vontade de saber o que tu precisa fazer com aquela vontade do teu cérebro, que é de ficar ali sem precisar fazer esforço nenhum, sem precisar tomar decisão, que esse também é um assunto que eu já trouxe aqui, tem um outro vídeo que eu posso deixar aqui. Do mesmo modo que a gente pode ser uma pessoa positiva, tá sempre ali com pensamentos positivos, energia lá em cima, e a gente anda pra frente quando a gente tá assim, a gente também pode ficar com pensamentos negativos, retroceder, andar para trás, e isso acontece na nossa mente. É tudo na nossa mente. Então, a gente precisa ter esse tempo de autocuidado, de entender por que eu tô me sentindo assim, o que tá me causando essa ansiedade, e ver aquilo que a gente precisa mudar. Se é alguma situação que também deixa no sim, eu preciso entender o que eu posso fazer, até onde que eu posso ir diante daquela situação, porque existem coisas que a gente consegue controlar e outras coisas que a gente não consegue controlar. Então a gente só pode ir até certo ponto. A gente tem limite, então a gente só pode fazer até X. Depois do X a gente não pode mais fazer porque não está no nosso controle. E é isso que muitas vezes faz com que a ansiedade ela queira ter uma voz mais forte, sabe? Porque a gente quer controlar tudo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Não, deixa que eu faço, deixa que eu vou fazer do meu jeito que eu sei que vai dar certo. Mas não, sabe? Não é assim. A gente é ser humano, a gente não é super-herói, a gente só pode fazer até certo ponto. Depois dali, ou é com alguma autoridade, ou com alguma outra pessoa que tem um conhecimento maior, ou algum profissional. Então a gente só pode ir até certo ponto. E entender que a gente pode ir só até certo ponto pode ser uma grande dificuldade, assim como é para mim. Da mesma forma que isso é uma dificuldade muitas vezes para mim, de entender que eu só posso ir até certo ponto e que depois dali eu não tenho o que eu fazer e que eu preciso reconhecer que aí eu preciso de ajuda nessa situação, é um grande empecilho, sabe? Então é necessário muitas vezes a gente repensar sobre o que a gente está fazendo e entender que realmente eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Agora eu quero trazer aqui algumas dicas de como que a gente pode lidar com esses sintomas, tanto da ansiedade quanto da depressão. A dica número 1 que eu tenho para trazer aqui é para que a gente crie momentos prazerosos, ou seja, que a gente saiba aproveitar aqueles pequenos momentos com aquelas pessoas que a gente gosta, seja uma xícara de chá com uma pessoa que você gosta, ou até mesmo uma conversa com uma pessoa que você se sinta bem estando ali, sabe? Aquela pessoa que ela te faz andar para frente, não aquela pessoa que faz o regredir. Procure por pessoas que façam com que você se sinta bem, que elevem a tua energia, levem para frente. Praticar o autoconhecimento. Então, uma dessas formas é que a gente faça pausas e olhe pra gente, olhe para aquilo que a gente está sentindo, que é uma das coisas que eu já havia falado aqui, que a gente olhe para aquilo que a gente está sentindo, que a gente tente achar o que fez com que a gente venha se sentir desse jeito, sabe? O que causou esse sentimento, o que causou esse pensamento, porque muitas vezes aquilo que a gente sente é com base no que a gente vem pensando. Então, se a gente tem pensado coisas ruins, se a gente tem tido pensamentos negativos, é preciso que a gente mude esses pensamentos e troque eles por pensamentos positivos que nos tragam sentimentos bons e que vão deixar a gente bem. A dica número 3 é se conecte com pessoas.
Então é tão bom quando a gente encontra uma pessoa, nossa, sabe, que legal, é isso mesmo, sabe, que a gente se diverte, que a energia é parecida, que tu encontra aquela pessoa que ela faz tu se sentir bem, tu se sentir pra cima, tu tava tão murchinho assim pra baixo e vem essa pessoa e já te faz dar uma risada como tu não tinha rido e já fazia tanto tempo, e isso é muito bom, sabe, quando a gente tem essas pessoas ao nosso redor. Às vezes tu fica tanto tempo sem conversar com uma amiga e mesmo quando vocês se falam de novo é a mesma coisa, é a mesma conexão, é a mesma amizade, são as mesmas risadas, então o sentimento não muda. Então é muito importante que a gente tenha essas pessoas ao nosso redor, essas pessoas que fazem com que a gente se sinta bem, com que a gente vá para frente, com que elas nos impulsionem a correr atrás daquilo que a gente sonha, que, sabe, a tua felicidade é a minha felicidade, se tu teve sucesso nisso, eu tô feliz pelo teu sucesso. Então, isso é muito raro, ainda é muito raro, né, a gente ter esse tipo de amizade, mas eu acredito que ainda existem pessoas assim, então é bem importante que a gente tenha essa rede de apoio de pessoas que querem o nosso bem e que a gente também quer o bem. Dica número 4 é mude os seus pensamentos. Como eu já falei aqui várias e várias vezes, então tudo acontece na nossa mente, em torno da nossa mente, então é preciso que ela esteja bem estabilizada. Então, se a gente tem aqueles pensamentos negativos, a gente precisa trocar ele por pensamentos positivos. Trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos. É uma luta, é uma dificuldade, muitas vezes não vai ser fácil. Aquele pensamento negativo ele vai vir bater toda vez na nossa mente, mas é preciso que a gente não é isso que eu quero, eu não sou assim, eu não vou fazer isso. Essa ansiedade ela não vai me dominar. Esse sintoma de depressão, eu não aceito ele, eu não quero isso para minha vida, eu não vou viver com isso, isso não faz parte de mim. Quando vier aquele pensamento negativo na tua mente, tu pode falar mesmo em voz alta, olha, eu não aceito esse pensamento, eu não sou assim. Eu fui criada para ser feliz, para ser uma pessoa animada, para cima, com uma energia boa. E por último, não menos importante, busque ajuda profissional. E, gente, por que eu tô falando isso, né? Porque eu deixei por último, porque isso é menos importante, muito pelo contrário, sabe? A gente não pode esperar que chegue em um certo ponto em que a gente não consiga controlar, em que a gente não consiga ter ciência de nós mesmos, em que a gente não seja mais consciente daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, da mesma forma que ter uma rede de apoio da família, amigos e pessoas próximas, a rede de apoio também inclui sim a ajuda de um profissional. Busque ajuda profissional, seja terapia, seja um psicólogo particular, seja um psiquiatra. Busque ajuda profissional, porque aquele amigo ou aquela amiga que te escuta, ele ou ela vai te falar a opinião dele. Então, e muitas vezes a opinião que essa pessoa vai te dar não é uma opção saudável. Então, busque a ajuda de um profissional sempre. Aqui não tem muito o que eu argumentar. É negociável a gente ter a ajuda de um profissional. Eu costumo dizer que terapia deveria ser como uma banho e escovar os dentes, uma coisa ali de lei todos os dias, sabe? Porque é uma coisa que é estritamente necessário. Sim, tem crescido a busca por esses profissionais, mas ainda é muito baixa. Então, e ainda existem muitos preconceitos em relação a isso. Muito já se quebrou, mas ainda perdura uma série de preconceitos em relação à terapia. E eu tô aqui para defender sim, busque uma ajuda profissional, porque a gente precisa, isso é necessário. A gente tem o apoio da família, de pessoas que estão perto, mas nada se compara à ajuda de um profissional que estudou durante anos e anos e anos para poder auxiliar da melhor forma possível, para que a gente esteja com a nossa saúde mental em dia. Agora, chegando quase no finalzinho, eu quero dizer para vocês o porquê que eu resolvi falar sobre esse assunto nesse vídeo de hoje. É meio que um desabafo, digamos assim. Recentemente, eu e a grande maioria dos estudantes e vestibulandos do Brasil passou pelo Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem, o terror de muitos vestibulandos e estudantes. É o meu terror também. Sumida aqui esses dias, vocês podem ver aí que eu não postei mais devido à questão da prova, porque
só quem faz a prova e sabe o peso que ela tem, entende ou vai entender o que eu quero dizer. Eu precisei me afastar daqui, me afastar disso, para que eu pudesse me acolher, me compreender, respeitar o meu momento, porque foi um momento em que a ansiedade bateu muito forte, o desânimo bateu muito forte, as perguntas, as incertezas, tudo isso bateu muito forte, ou seja, eu precisei desse tempo para minha cabeça, para mim conseguir esparecer, colocar as coisas no lugar. Então foi um momento em que eu me, me retirei, fiquei mais quietinha no meu canto, para cuidar de mim, para não deixar que esses pensamentos e esses sentimentos me dominassem. Então acabou que eu tive aí algumas crises bem fortes, então foi necessário que eu me afastasse esse tempo daqui para que eu pudesse me conectar comigo mesmo, entender os meus pensamentos, entender os meus sentimentos, entender que aquilo ali fazia parte do processo e que eu precisava me retirar, que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava não dar ouvidos àquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava pensando. E eu só queria que passassem os dias da prova. E eu acho muito ruim esse modo de fazer em 2 domingos. Eu preferia que fosse um final de semana inteiro, sábado e domingo. Porque aí tu faz lá no domingo e aí tu passa a semana toda naquela agonia, naquela angústia, pra te fazer no outro domingo de novo. Então eu preferia que fosse sábado e domingo, mas enfim, é assim que é feito, então não tem muito que eu argumentar sobre isso. Mas da mesma forma como eu precisei desse tempo, eu tenho certeza que muitas outras pessoas aí do outro lado também precisaram se retirar esse tempo, ter esse momento, sabe, de ficar ali quietinho no canto para se acolher, se abraçar, se entender, se respeitar acima de tudo, sabe? Porque é um momento em que só quem tá passando por aquilo entende o quão necessário é estar ali para si mesmo, sabe? Estar ali presente para si mesmo. Então, agora eu tô aqui de volta e esse vídeo foi para de alguma forma tentar te ajudar, sabe? Eu tô aqui com palavras sinceras e verdadeiras do meu coração. É uma coisa bem complicada hoje na internet a gente encontrar verdade e sinceridade, mas eu tô aqui abrindo meu coração, expondo uma coisa da minha vida real aqui para vocês, porque eu acredito que pessoas se identificam com pessoas, então eu espero que de alguma forma esse vídeo ele tenha te ajudado, que você tenha se identificado de alguma forma, que ele realmente tenha acrescentado alguma coisa na tua vida. Então, gente, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Se vocês quiserem, pode me seguir lá, pode me acompanhar lá também. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho, porque logo logo já tem outro vídeo aí pra vocês, tá bom? Então, era isso. Beijo!